Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom estarmos juntos aqui reunidos para pregar a palavra do Senhor, para ouvirmos bons louvores. Quem já sentiu a presença de Deus hoje aqui, pode dizer um amém? Amém. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa. Eu quero te convidar a você abrir junto comigo a sua Bíblia no livro, segundo escreveu, o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, verso a partir do 21. Nós vamos fazer essa leitura neste exato momento. Glória a Jesus. A vida do crente é maravilhosa, irmãos. A vida do crente é maravilhosa. Quem, por exemplo aí torce pro Bahia e não é crente, hoje está complicada a situação. Tomou uma baqueada. Mas aí o cara torce pro Bahia, mas é crente. Rapaz, chegou aqui um refrigério, uma palavra. Oh, glória a Jesus. Versão King James, capítulo 5, verso 21 até o 24, nós vamos fazer essa leitura agora. Vamos lá? Está escrito assim: E passando Jesus outra vez com um barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venhas e lhe imponha as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam, e você diz amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, não sei qual é a responsabilidade maior. É claro que é transmitir a palavra. Eu ainda estou com um dos meus meninos, se recuperando da virose. Então minha esposa está em casa, está acompanhando. Deus abençoe, amada da minha alma. Aí nesse instante também eu estava já tranquilo aqui, O pastor Fábio manda uma foto que está acompanhando também. Eu falei, rapaz, poderia estar viajando, descansando, está em outro lugar, Ele está acompanhando também. A responsabilidade é grande. Um abraço, pastor Fábio também, pastora Carla, toda a família, em nome de Jesus. Hoje ali tá voltando, estava até preocupado, Está vindo de vez em quando, amigo Leomar. Se você ver a cara, meu amigo, como é que tá? Benjamin está dando trabalho, hein? Recebi um vídeo dele hoje, meu Deus, já vivi isso também, viu? Coisa boa, coisa boa. Mas hoje Deus tem uma palavra especial para os nossos corações, Dr. Nixon. E o tema, daqui a pouco vai estar aí, O pessoal da mídia daqui a pouco vai colocar. Fiquei sabendo que está com uns problemas técnicos ali acontecendo, mas já a gente vai projetar aí. E o tema fala o seguinte: por acaso Deus comete erros? Por acaso Deus comete erros? Eu quero que você pare para refletir sobre essa pergunta. Por certo, agora, nesse ambiente que nós estamos aqui, se eu fosse colocar um microfone na mão de cada um, todos responderiam: não. É claro que Deus ele não comete erros. Eu tenho uma maior certeza disso. Nosso Deus é soberano, é maravilhoso. O problema é quando nós estamos diante das complicações da vida, das adversidades da vida. E se ali, naqueles momentos, a gente colocasse
o microfone para ouvir certas respostas, a gente se surpreenderia. Porque no momento das adversidades, a gente não consegue raciocinar como agora, onde não tem pressão, onde não tem uma luta travada. No momento das adversidades, a gente faz aqueles questionamentos. Por que eu? Por que comigo? Parece que tudo parou apenas para me punir, prejudicar. Quiçá aquelas pessoas que andam, por exemplo, nos trânsitos da vida e de repente o trânsito fecha, ou de repente uma fechada você recebe. E aí você olha e começa a murmurar com Deus, como se Deus travasse um sinal naquele momento só para te irritar, né? Tem alguém aí que já fez isso como eu, em algum momento? Tá todo mundo tímido, ninguém fez, né? Ninguém nunca murmurou, ninguém nunca reclamou no sinal, quando recebeu uma negativa no WhatsApp, uma resposta que estava ali esperando, ansiosa, ansioso, e a resposta veio que era ruim, que era negativa. Aí a percepção de quem estava de repente crendo que o nosso Deus não comete erros, naquele momento, pelos seus julgamentos, pelas suas aflições, no decorrer dessa mensagem, você vai ver que a resposta geralmente é diferente do que essa. Mas vamos raciocinar sobre isso. Por que em cima desse tema, a gente vai discutir e vai falar acerca de processos? Porque é dentro do processo que geralmente a nossa resposta, no mínimo, fica em silêncio. Porque quando as coisas estão normais, a nossa resposta é segura, é robusta. Não tem como voltar atrás, não tem dubiedade. É uma só, é não. Deus não comete erros. Mas quando os processos da vida estão sobre nós, as dúvidas em algum momento vêm sobre algumas cabeças, sobre alguns pensamentos que nós temos. O processo é difícil, eu não vou maquiar, eu não vou tentar te ludibriar. O processo é difícil de se viver e de se entender. Tem vezes que a gente não vai conseguir ter a mínima ideia do porquê estamos passando por aquele processo. Essa é a verdade. É por isso que Deus ele mostra o destino, mas ele não mostra o percurso. Porque se você descobrisse o percurso, o processo, como você teria que se sacrificar, por certo, você não aceitaria caminhar até chegar no destino final. O nosso Deus especialista nessa área, ele não vai mostrar o percurso, ele não vai mostrar todo o caminho, porque ele tem algo muito mais poderoso para você no destino final. Eu já quero falar para você nessa noite que entrou dentro dessa casa, dessas 4 paredes, e por certo fez alguns questionamentos ao Senhor. Por que eu? Por que a resposta não veio? Por que o milagre não chegou? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Parece que eu estou no deserto, não consigo receber absolutamente resposta de nenhum lado. Deus já está dizendo, fica tranquilo, porque o processo pertence a mim e o meu compromisso é com o destino final. Glória a Jesus. O ser humano não quer e não sabe esperar. Não à toa somos hoje a geração mais ansiosa de todos os tempos. O Brasil é o campeão, segundo um dado de 2018-19. É o país mais ansioso que tem no mundo. Por que, Yuri? Porque a verdade é que nós não queremos viver no presente. Por quê? Porque o presente tem adversidades. No presente tem tribulações. No presente tem traições. No presente tem vida real. Briga de marido e mulher. No presente tem traições de pessoas que você confiava, e de repente você ouve falar que elas estão falando contrariamente sobre você. No presente é diferente. Tem o que eu chamo das paralaxes cognitivas. São as distorções da realidade. Pessoas vivem em mundos diferentes, e muitas vezes a gente não quer acessar um mundo, a frequência de outra pessoa. Queremos viver apenas na nossa. Queremos que todo mundo acompanhe a nós. Por isso que presente é difícil. E muitas pessoas preferem habitar no futuro. Qual o problema?
futuro não é lugar de habitação, futuro é lugar de visitação. Quem habita no futuro vive de maneira ansiosa, não consegue desvencilhar, não consegue viver aquilo que Deus projetou para a vida delas. Essa é a verdade. Entender que precisamos viver no presente é respeitar a soberania de Deus. Eu vou falar mais uma vez para você entender isso. Entender que precisamos viver no presente, que é presente hoje, aqui, agora, é respeitar a soberania de Deus. Tentar pular essa etapa é concordar que Deus comete erros. Quem vive tentando pular os processos, quem vive querendo somente estar no futuro, porque é mais fácil, não tem que enfrentar isso. Quem está fugindo da prensa divina é alguém que está concordando que Deus comete erro. Porque se você sai do caminho que foi trilhado para você, independente do que tenha nele, você está indo por conta própria para o seu próprio caminho. Aí você não está reconhecendo a soberania de Deus. Vamos para a Bíblia? Preste atenção aqui. Todos os homens que viveram o processo e alcançaram grandes coisas foram homens que não fugiram dessa etapa. Até tentaram, mas não fugiram. Não teve um homem que conseguiu alcançar o propósito de Deus, o lugar de Deus, sem enfrentar o processo. Se você vê algum, me chama no final do culto e conversa comigo, porque até o dia de hoje eu nunca vi. Você pega Moisés, 40 anos ele vive no palácio, achando que era alguém. Aí depois de lá, você sabe a situação, ele mata um egípcio e foge, e vai para o deserto. Mas 40 anos e ele vai descobrir que não era ninguém. Para depois dos últimos 40 anos de vida, ele se tornar o libertador, o líder de Israel, e resgatar o povo do Egito, e tirar das mãos de Faraó. Se ele não vivesse os 40 anos de deserto, descobrindo que na verdade ele não era ninguém sem Deus, ele não conseguiria cumprir o propósito dele na íntegra. José, imagine contar a José essa situação. José, até se tornar governador do Egito, viveu 13 anos. 13. Nesse período, fofoca, calúnia dos irmãos, perseguição dos irmãos, venda dos irmãos, escravo, mordomo, preso injustamente. Até porque a gente conta a história de José e parece que é bonito, né? Olha, ele chegou lá, se tornou governador do Egito, que coisa maravilhosa. E parece, Kleber, que é 6 meses que a história se desenha. Parece que é 1 ano. Não, são 13 anos até ele se tornar governador do Egito. Abraão recebe a promessa divina com 75 anos de idade. Abraão só se torna pai com 100 anos, ou seja, 25 anos vivendo o processo, vivendo no deserto, pulando para ali, para aqui, sem saber, obviamente, os detalhes de o que ele iria passar. A Bíblia nos revela que o próprio Davi, o rei Davi famoso, até ele sentar no palácio e se tornar o rei unificado dos 2 reinos, até lá, ele passou de 13 a 15 anos vivendo o processo. Cavernas, perseguições, lutas, até ele chegar lá. Qual é o problema? O problema é que a gente está passando por 6 meses de uma luta. A gente passa muitas vezes por 1 ano. E a gente está querendo espanar. A gente está querendo fugir. Pensa uma geração que tem baixo limiar ao desconforto. É essa geração da agora. É claro, se está focado diretamente lá no futuro, se está focado diretamente no prazer imediato, como é que vai ter uma alta tolerância ao desconforto? Não tem. Deus, sabendo dessas situações, o que é que ele faz? Ele forja de maneira proposital tempos, caminhos, pessoas, adversidades, para te preparar para o seu destino final. Você pode não entender,
se queixar, murmurar, não querer. Mas enquanto você resolver obedecer, você está dizendo: eu acredito na soberania de Deus e eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Tem alguém que acredita nisso aqui? Vamos lá. O que é processo, pastor Yuri? Processo é cuidado de Deus para você não cair. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que há mais ou menos 6 anos atrás, eu comecei a criar conteúdo de uma maneira mais forte, mais intensa na internet. E quando eu comecei a criar, preste muita atenção nisso aqui, veio logo um hater, uma pessoa, inclusive era até conhecida essa pessoa, porque hater geralmente você não conhece, né? Essa pessoa não, era conhecida. E ela veio comentando assim nos meus posts, e eu falei: rapaz, Satanás. Enquanto você não faz nada, ninguém fala nada com você. Pode experimentar isso. Enquanto você está no anonimato, sentado, frustrado, prostrado, ninguém te diz nada. Experimenta fazer alguma coisa diferente, para você ver como é que começa a vir justamente os levantes. Naquele momento eu pego, olho e eu confesso para os irmãos, a minha alma ficou aflita. E eu fiquei perturbado por alguns dias. Como é que pode isso acontecer, rapaz? Uma pessoa dessa não entendeu meu raciocínio. Será que eu errei aqui na construção? E como é que pode isso? Eu estava refletindo esses dias que na realidade, naquele tempo, eu estava verde, imaturo. Eu tinha uma fragilidade muito grande, que ainda não tinha sido descoberta e tratada. E aí, eu confesso que eu fiquei turbado, atribulado, mas passou o tempo. Eu não lembro os detalhes depois, mas passou. Mas a pergunta que fica antes da moral dessa história é: Yuri, se te perguntassem naquela época se você estava preparado, você ia responder o quê? Eu ia responder que eu estava pronto. Porque nós, seres humanos, não sabendo da dimensão das coisas que estão vindo em nossa direção, a gente acha que está pronto sempre. Já percebeu? Eu achava que estava pronto. Aí passa 6 anos, agora eu começo a mudar de uma maneira estratégica o meu posicionamento na internet, e aumentar visualizações. E dentro desse processo, o que é que acontece? Vem os haters de novo começando a se posicionar. Aí vem um que foi engraçado. Eu estou em alguns momentos, reuniões, eu tenho conversado sobre essa situação. Ele veio comentando, primeiro nos comentários, não satisfeito, veio no direct, enchendo o saco no direct também, falando coisas absurdas. Sabe qual a diferença? Dessa vez eu estava lendo, Dr. Nix, e eu estava me acabando de dar risada com aquelas críticas que ele estava trazendo naturalmente para mim, porque nesse momento o meu nível de maturidade emocional cresceu, e eu entendi que não se tratava de mim, se tratava dele. Era ele que estava despreparado, era ele que tinha sido acusado, era ele que estava atribulado. E naquele momento eu dando risada, saí dali sem aflição nenhuma com a minha alma. Ainda me deu a criatividade de criar conteúdo sobre aquele hater. E eu criei, em cima da hora. Se você voltar lá no meu perfil, você vai ver que eu falei, inclusive mostrei, claro, tirando o rosto dele. Qual é a moral da história? Hoje eu sei que há 6 anos atrás eu não estava preparado. Hoje eu sei que se fosse daquela maneira, que Deus permitisse que de repente eu me colocasse em exposição e alcançasse alguns lugares, eu poderia cair, eu poderia me fragilizar, eu poderia me decepcionar, me frustrar e de repente não querer mais saber de fazer conteúdos, de acreditar no meu propósito. O que é que você está querendo dizer, Yuri? Que o processo é cuidado de Deus para que você não caia. O processo valida o seu chamado. O processo de Deus fortalece a sua autoridade, a sua longevidade. O problema é que quando você está inserido, você não quer saber, você está vivendo a tribulação, você não quer ter ideia sobre isso. Mas Deus está te dizendo: meu filho, não é para ficar desesperado, não é para ficar atribulado. O meu processo
processo te fortalece. O meu processo é o meu cuidado, é o meu amor, está te validando, está te dando um robustez, está te dando autoridade, para que quando chegue lá na frente você não seja igual um golfinho, como surgiu, apareceu, fez uma gracinha e depois sumiu. O que eu tenho para você é de durabilidade, o que eu tenho para você é de longevidade, o que eu tenho para você é algo profundo. Será que eu estou falando para alguém essa palavra aqui nessa noite? Se alguém recebe, dá um brado de glória para Jesus. A gente entra na mensagem agora. Esse texto no qual lemos, 3 evangelistas vai falar sobre ele: Marcos, Lucas e o próprio Mateus. Todos 3, menos João, vai falar sobre esse mesmo texto. Que texto é esse? É o texto onde Jesus está voltando de Gadara. Tinha acontecido em Gadara algo muito poderoso. O homem gadareno que andava pelos sepulcros da vida, se cortando, gritando, endemoniado, tinha sido liberto por Jesus. Depois desse acontecimento inédito, Jesus direciona ele para as cidades, 10 cidades chamadas Decápolis, e passa de novo para o outro lado da margem, a saber, ele estava chegando a Galileia novamente, naquelas regiões de Cafarnaum. Quando Jesus está chegando, um personagem ele vai entrar em cena. Qual é esse personagem? Jairo. Grave muito bem esse nome aqui. Jairo é um dos principais da sinagoga, está escrito. Não era qualquer um. Aqui há um detalhe importante, porque quando Jairo, que é um dos principais da sinagoga, ele se apresenta perante a Jesus, algumas pessoas pensam, mas os fariseus, os principais das sinagogas que estão inseridos ali, fariseus, saduceus, os zelotes, os escribas, ele não fazia parte disso? Fazia. Inclusive ele tinha uma alta posição. E a gente sabe que os religiosos dessa época eram os maiores adversários de Jesus. Só que o ser humano tem a facilidade de generalizar, pastor Eliel, as coisas. A verdade é que nem todos, a grande maioria era, mas nem todos. José de Arimateia não era, Nicodemos não era, o próprio Jairo também não era. No meio daquela multidão de acusadores tinham também pessoas que acreditavam em Jesus. Aí Jairo, diante de Jesus, ele vai se apresentar e procurar Jesus. Por que ele vai procurar Jesus? Porque a sua filha estava doente. Ela estava moribunda. O que é moribunda? É alguém que está perto da morte. É alguém que está naqueles últimos estágios ali, no último estágio da vida. Era a situação dele. Quem sabe a Bíblia não diz qual era o tipo de doença, não diz o que ele tinha feito, mas eu imagino, para ele recorrer até Jesus, ele já tinha tentado de muitas outras coisas. Até porque Jairo, com esse posicionamento de recorrer a Jesus, ele está colocando em xeque toda a sua posição dentro da sinagoga. Perceba que Nicodemos, ele acreditava, mas ele ficava com medo de perder a sua posição. Jairo não. Com esse ato de repente desesperador, ele está colocando em xeque tudo, porque a filha era muito importante. A saber, a única filha, Lucas relata isso, que ele tinha, era filha única. Porque quem tem, por exemplo, aqui 2 filhos, como eu, você de repente faz projetos para os filhos. Você pensa, você cria ali alguns planejamentos. E nem sempre eles vão trilhar, mas você tem 2, você consegue mensurar os 2, né? De repente um pode ser aqui igual a mim, de repente um pode pregar a palavra, mas o outro pode ser músico. Você começa a conjecturar. Mas quando você tem um único filho, é difícil, porque só tem um projeto, uma linha, só tem uma possibilidade, entre aspas, de dar certo. Quem é pai sabe
Se você imaginar, só você imaginar, a perda de um filho é uma dor absurda. Não dá para mim assistir, por exemplo, filho. Eu já falei para a Júlia, ela está assistindo, ela vai dar risada lá em casa agora. Um dia desse, Maju, a filha de Daniela Maju, ela mandou um filme. Não lembro agora como é o nome do filme, acho que é Miguel. Aí tá um filme lá, um menino prestes a morrer, tal, morreu. Parece que morreu, aquela coisa toda, tal. Rapaz, eu me derramo, eu sou um cara emocional. Aí eu emotivo. Aí eu me derramo de dar. Ontem a gente estava assistindo outro filme. Aí de repente uma criança morre, eu não aguento, irmã Márcia. Me derramo, por quê? Porque você se projeta, você imagina a situação como se fosse o seu. Imagine Jairo, a única filha que ele tinha, única. Volta para a mensagem. Jairo se apresenta perante a Jesus. Uma coisa me chama a atenção aqui nesse texto, que é o seguinte: essa criança, a filha de Jairo, tinha 12 anos. E daqui a pouco você vai entender que uma mulher que vai entrar no texto, ela padecia com o fluxo de sangue durante 12 anos também. Isso vai ser para um outro momento, uma outra mensagem, mas dá uma outra mensagem aqui. Filha única, Jairo recorrendo a Jesus como se fosse a última oportunidade da vida dele. Ele agora está de frente para Jesus. Eu imagino que parou aquela cena agora. Eu imagino que as pessoas abriram. Por quê? Porque Jairo é um dos principais da sinagoga. Abre passagem, respeito, autoridade. Acontece Jairo vir. Só que quando Jairo chega, isso aqui me pegou. Porque Jairo não chega pedindo. Jairo chega se prostrando diante de Jesus. O que a gente mais vê hoje é uma geração que sabe pedir muito, mas pouco sabe reconhecer quem é Deus de verdade. Jairo chega diante de Jesus. O primeiro ato está escrito: ele se prostra diante de Jesus. E vai contar toda a sua história. Projeta aqui versículo 22 para a gente ler. Fica atento aí que a gente vai fazer algumas leituras. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. Se prostrou. De imediato ele se prostra. Ele não chega pedindo. Interessante, ele não chega pedindo, mesmo sem uma resposta concreta de Deus. Ele já vai se prostrando. Porque uma coisa é quando você está para receber algo poderoso a parte, você sabe que vai receber de alguém vai te entregar alguma coisa, alguém vai fazer um pagamento para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é o ato de Jairo, porque ele não sabia qual seria a resposta de Jesus, mas ainda assim ele se prostrou. Por quê? Porque ele está dizendo: independente da resposta, eu reconheço quem o Senhor é. Glória a Jesus. Eu reconheço quem o Senhor é. Jesus, ele vai, daqui a um tempo, a gente vai chegar lá, ressuscitar a filha de Jairo. Mas preste atenção aqui, que antes disso, Jairo nos dá uma lição. Qual é? A gente precisa mudar, reeditar, ressignificar algumas coisas. No culto, por exemplo, a Deus. Eu sempre falo e falo com cuidado. Muito cuidado. Eu não sou um cara radical. Então todas as vezes que você me vê citando algo, essas coisas citadas estão não generalizando tudo. Então, por favor, aos pastores, líderes, aos músicos, todos que eu vou citar, não generalizo aqui a minha fala. Eu sempre falo: radicalização para mim só com o pecado. Esse você não tem como negociar. Olha que coisa interessante. Por que a gente precisa redefinir? Porque hoje a gente está tendo uma geração que está inchando.
está frequentando igreja, enchendo igrejas, crescendo de uma maneira absurdamente. Por quê? Porque a relação que está sendo ministrado através da pregação, através de louvores, é uma pregação que ensina as pessoas a se relacionar com as mãos de Deus e não com o caráter de Deus. É mais fácil. Eu peço ele me dá. É um balcão, né, de entretenimento, ou um balcão de vendas. Eu vou lá, peço, ele me entrega. Pago, ele me entrega. Percebe como essas pessoas hoje têm facilidade? E tem acontecido isso de diversas áreas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente que a filha de Jairo, ela ressuscitou. Jesus ressuscitou ela. Só que depois de ressuscitar, ela morreu. Lembra de Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois de Lázaro ressuscitado, ele morreu de novo. O cego Bartimeu, Jesus curou, mas mesmo depois da cura, ele morreu novamente. Todos os homens que eu citar na Bíblia Sagrada, como Moisés, poderoso que foi, mas depois daquela jornada, ele morreu. Por que, Yuri? Porque os milagres de Deus passam, mas a eternidade, o caráter de Deus permanece para sempre. A gente precisa aprender a conviver com Deus, se relacionar por quem Ele é, pelo caráter dEle, quem Deus é, e não por aquilo que Ele pode me dar, pelas mãos dEle. É difícil engasgar, né? É difícil dar um glória, engasga, trava alguns momentos, mas essa é a verdade. Irmão, eu não sei se Deus vai fazer tudo aquilo que você quer. Eu não sei se Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. Os sonhos, os projetos, eu tenho diversos, como vocês têm também. Mas de uma coisa eu sei, que eu vou servi-lo até o último dia da minha vida. Tem alguém aqui que vai servir esse Deus também? É isso aí. Continua sendo Deus. Adora, vai. Ele é Deus, segurado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. É isso aí. É isso aí. Minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Não pode estar firmada. Aí vamos pegar as músicas hoje que são ministradas. De novo, músicas. São músicas na horizontal. Música na horizontal. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ou seja, eu estou falando aqui e você está recebendo aí. Horizontal. Vai dar tudo certo. Horizontal. A gente está falando aqui e as pessoas estão... De novo, não é que não deva existir músicas, não. Não é que não deva existir músicas. De novo, cuidado com o radicalismo, não. Mas louvor é diferente. Louvor não é na horizontal. Louvor é na vertical. Eu canto aqui e ele recebe lá em cima. Eu adoro aqui e chega lá em cima. Oh, glória a Jesus. É assim que acontece. Aí vamos lá, vamos ajudar. Já está na pegada? A ele a glória. É assim que funciona. A ele a glória. Mais uma vez, diga a Ele que Ele é poderoso nessa noite.
Porque Miriam batia muito bem o pandeiro, adorava. Sabe qual é a moral da história? Miriam adorava, sim, tinha motivos para isso, mas ela adorou a Deus, Eric, quando chegou do outro lado que o mar tinha aberto. Quer saber de uma verdade? Chegou um tempo onde Deus está procurando uma geração que antes do mar, o Mandarabahai, estão pegando ali, já receberam a mensagem nessa. Deus está procurando uma geração antes do mar vermelho abrir. Já comece a adorar, já comece a levantar. Cadê você? Cadê você? Adora a Deus. Se vem adorar, adore. Vamos, se vem adorar, adore. Essa mensagem hoje, eu quero terminar hoje, versículo 23 e 24. O pastor já está ali me olhando já. Ele sabe que o negócio comigo é britânico. 23 e 24, projeta aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Preste atenção. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. 24. E foi com ele. Quem foi com ele? Jesus, fala mais alto. Quem foi com ele? E seguia uma grande multidão que o apertava. Até aqui, segura aí. Preste atenção nisso aqui. O mais difícil aconteceu. Jairo chega, se prostra perante Jesus, conta da história da filha dele, e o mais difícil ele conseguiu convencer Jesus. Está escrito, e Jesus foi com ele. Está tudo certo, está tudo caminhando bem. Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que faz milagres, caminhando com Jairo em direção à sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. Só que no versículo 25 as coisas complicam. Por quê? Porque no versículo 25 vai entrar em cena uma mulher que até hoje a gente não sabe o nome. A gente sabe da enfermidade que ela tinha. Era uma mulher que tinha um fluxo de sangue já havia 12 anos. Elas já tentaram de todas as formas. Hoje eu não vou aprofundar ela aqui. Todas as formas de ser curada, médicos, recursos, sabe lá o que é que tinha naquela época. Mas não conseguiram resolver o problema dela. Ela aparece, você sabe a história. Toca na orla da veste de Jesus. Ela é curada. Agora, pare para processar essa história. Ela é curada, Jesus para. Está uma caminhada, a multidão, Jesus para tudo. Eu fiquei imaginando a mente de Jairo nesse momento aqui. Porque Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo. Só que a mulher se mete no meio do caminho. Ela se mete no meio do caminho, toca. Jesus para tudo. Alguém me tocou. Os discípulos começam: mas Senhor, como é que o Senhor vai processar que alguém te tocou? A multidão está apertando, está comprimindo. É natural que as pessoas te toquem. Não, alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim. Ele para. E ele começa a procurar quem é. A mulher se apresenta. Nesse meio tempo tem um diálogo acontecendo, gente. E Jairo, que está querendo que a filha dele seja curada, está lá presente do lado. Imagine você. Eu fico
fico imaginando eu falar: Senhor, ela foi curada já, bora partir a 1000 logo, bora adiantar, pelo amor de Deus, já foi curada já, Senhor, vamos. Desesperado como a gente humano é. Aí Jesus está conversando com a mulher. Olha que negócio, Elvis. Está conversando. Até ele despedir a mulher. A tua fé te salvou e ela vai embora. Mas até lá, meu amigo, demorou. O que é que me fez refletir sobre isso aqui? É que tem milagres que acontecem de forma diferente, mas não deixam de ser milagres. É porque a gente, ser humano, a gente desenha todo um arquetipo de sonho, de milagre, de como deve ser um cavaleiro branco. Jesus vai vir em um cavalo branco e vai abrir, todo mundo vai ver. Aquelas pessoas que um dia falaram mal de mim, vai ver Deus me glorificando. Ele vai me dar uma casa muito grande, um carro onde eu vou passar e todos vão admirar. A gente fica fazendo projeções dos milagres que Deus ele vai fazer na nossa vida. Mas eu vim te dizer, eu não quero te frustrar não, eu quero te dizer que nem todo milagre vai ser da forma que você processou, mas não deixa de ser milagre. Glória a Jesus. Talvez não foi o milagre da casa própria que Deus te deu, mas foi a casa, você ter um canto para deitar, dormir e ter a presença de Deus com você. Oh, glória a Jesus. Talvez não foi a cura que você projetou, mas é você o milagre. É você estar hoje não prostrado, está de pé, está aqui nesse culto nessa noite. Talvez não foi a forma financeira como você deduziu o milagre, mas o milagre foi nunca ter faltado maná na sua mesa. Você está aqui todo dia, mas já tomou café, vai chegar em casa, vai ter café. O milagre nem sempre é do nosso jeito, mas não deixa de ser milagre da parte de Deus para conosco. Milagre é milagre. Só está fugindo um pouco daquilo que a gente imaginou que é. Vamos lá. Jesus despediu a mulher. Versículo 35. Projeta aqui, meninos. Despediu a mulher. A gente vai para o 35. Já passou essa conversa da mulher do fluxo de sangue. Chegou no 35. Estando ele ainda falando, quem estava falando? Jesus, fala mais forte. Estando ele ainda falando, quem estava falando? Chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Vamos imaginar o cenário? Jesus está falando, liberando a mulher do fluxo de sangue. Chega o pessoal, esse pessoal aqui é da casa de Jairo. Chega esse pessoal aqui para dar notícia. Qual é a notícia? Que a filha dele estava morta. Mas alguém perguntou alguma coisa a esse pessoal? Sabe qual é o detalhe? É que existem pessoas que elas amam dar notícia ruim. Você conhece esse tipo de gente? Já vou te dizer. Parta 1000, viu? Existem pessoas que elas amam dar notícias ruins. A audácia delas. Elas interromperam Jesus. Você tem noção do que é isso? A Bíblia é clara, porque a Bíblia é recheada de detalhes. A gente deixa passar algumas coisas, né? Jesus ainda estava falando, ou seja, quando eles chegaram e falaram, eles interromperam Jesus. Se interromper alguém, qualquer pessoa que seja, já é falta de educação. Imagine interromper Jesus. Interromperam Jesus. Só para quê? A sua alma se satisfazer. Para contar o quê? Uma tragédia. Desculpe o termo. Uma desgraça que tinha acontecido, uma morte. Aqui é onde essas pessoas vão revelar que muito mais a divulgação de uma informação ruim, negativa, tem proporção do que, por exemplo, quando uma mensagem é boa. Porque você já viu alguém informar quantas vezes, por exemplo, um avião decolou?
Você já viu, Felipe, alguma vez alguém falar uma reportagem, uma mensagem? Ah, o avião decolou. Mas você sabe que o avião decola infinitas vezes mais do que, por exemplo, quando cai. Agora experimenta a vez quando o avião cai. Quantas notícias e informações saem naquele momento? Para tudo. As agências de informação, todas elas vão dar a mesma notícia. Existem pessoas que elas são, na verdade, destruidores de fé. Sabe qual é o problema principal? É que você muitas vezes está andando no lado dessas pessoas e não expulsaram essas pessoas da sua vida ainda. Esse é o problema. E sabe mais? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não queria nem entrar nisso, mas eu vou abrir. E sabe por que muitas vezes você não expulsa as pessoas da sua roda? Porque essas pessoas são pessoas que passam a mão no seu ombro quando você faz coisas erradas. Sabe mais? Essas pessoas estão no mesmo nível que você. Algumas vezes níveis medíocres. E quando eu falo medíocres aqui é de mediano. Então é mais fácil você andar com alguém que está no mesmo nível mediano, que não vai te confrontar, não vai falar nada, do que andar com alguém que está em um nível acima, que vai te confrontar, vai dizer quando você está errado, porque ele quer puxar você para cima. Mas não, você prefere não andar. É chato demais, que nada, toda hora chato. Aí tá andando com alguém, precisa fazer atividade física, a pessoa não faz. Aí tá andando, não, é que, claro, ela não vai falar de atividade física para você. Aí tá andando com outra que não lê livro, você tá precisando ler, crescer intelectualmente, conhecimento. Não, eu não vou andar com aquela outra, não, mas vou andar. Aí vai andar com quem? Com aquela que não lê, que não se atualiza, que não faz nada. No espiritual a mesma coisa. Quer andar com pessoas, pode ver os grupinhos que não quer nada com o espiritual, que não quer nada com a igreja, que não quer nenhum compromisso com serviço dentro da casa de Deus. Por quê? Porque é mais fácil, não tem confronto, não tem elevação de nível. É por causa disso. Aí Deus está falando nessa noite aqui, ó. Destruidores de fé não é para andar mais na casa de quem quer crescer, não é mais para andar na casa de quem acredita em Deus, não é mais para andar na casa de quem se relaciona com o caráter de Deus, de quem Deus é. Imagine, eu estou aqui com fé, aí tem um destruidor do meu lado. A proporção de chance desse cara destruir a minha fé é altíssima. Já tem um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas no qual nós vivemos. Tem noção do que é isso? Aí pega o seu resultado agora em qualquer área que você não está muito satisfeito. Olha para a pessoa do lado para ver se não é muito parecido com o seu. É muito semelhante. Existem ainda pessoas aqui, e olha a audácia deles. Olha a audácia deles. Por que ainda incomodas o mestre? Além de trazer uma notícia terrível, ainda tem a audácia de falar: por que ainda incomodas o mestre? Não está vendo que a tua filha já morreu? É aqui esse destruidor de fé. Aí veio o tema. Porque Jesus, ele não comete erros. Tudo que Jesus faz é calculado milimetricamente. Tudo que Jesus, pode ser a coisa que você está enxergando mais difícil do mundo, Jesus está no negócio, Ele está controlando, Ele já tem um caminho preparado para que você alcance, porque Jesus não comete erros, não comete, Ele é cirúrgico. Preste atenção nisso aqui. Se Ele cura a filha de Jairo antes de ela morrer, o que é que poderiam dizer? É uma virosezinha, como Malu estava agora, como Gabriel estava, Emanuel também está em casa assistindo agora. Não, poderia dizer, é uma virosezinha só, é uma febre lá que Elisa tá, sabe, é uma febrinha, passou, patão de pirona, o paracetamol, o ibuprofeno, resolveu. Sabe Dani, Maju tá ali, não, foi só uma coisa, só um remedinho que eu dei e pronto, resolveu o problema. Jesus, sabendo disso, Ele não vai ressuscitar, Ele não vai sarar a menina em vida. Ele vai ressuscitar a menina no momento em que ela morreu. Lázaro, percebeu que quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai no 4º dia? Porque tinha um costume naquela época, no povo judaico, que 3 dias, se durasse 3 dias,
poderia ainda ressuscitar, poderia ainda voltar à vida. O que é que Jesus faz? 4 dias, Marta sem entender: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não comete erros. Aí você algumas vezes fala: Senhor, mas parece que é tudo contra mim, as portas estão se fechando, o irmão do lado é abençoado, aquela pessoa que amaldiçoou o Senhor também está crescendo ali financeiramente, o outro conseguiu o casamento mais alto. Ei, a mensagem de Jesus para você é, nessa noite: Jesus não comete erros. Ele não cometeu erro na caminhada da sua trajetória. Ele te conhece antes que você chegasse no ventre da sua mãe. Tem um propósito preparado, e eu vim te dizer da parte de Deus: você vai alcançar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Vai chegar lá. Fechando, versículo 36, projeta, por favor, aqui. Agora, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Deixa projetado e fixado isso aqui. Não tira não. Não temas, crê somente. Rapaz, me parece, eu tô para ver uma geração tão medrosa como essa de hoje. E eu sei o porquê. Os amantes aqui da mente humana, Dr. Nixon e tantas outras pessoas que trabalham nessa área, sabe por que essa geração hoje é tão medrosa? É medrosa para empreender, é medrosa para assumir um relacionamento, é medrosa para assumir um cargo na igreja, é medrosa, é muito medo, é medo para falar em público, é medo que não acaba mais. Não é o propósito hoje a gente buscar a origem, dizer da onde vem isso, não. Hoje não é o propósito, mas o propósito hoje, que Deus, Ele está nos dizendo o seguinte: ei, chegou um tempo de você não temer mais. Acabou. Chegou um tempo onde eu marquei a sua vida no dia 22 de março de 2026, que eu estou dizendo. Chegou um tempo de acabar com esse medo. Por quê? Porque eu não vos dei espírito do medo, mas de ousadia e de coragem. Oh, glória a Jesus. Fala para alguém que está do seu lado, em nome de Jesus, libera essa palavra nessa noite para ele. Diga a ele: não temas. Fale pelo menos para 3 pessoas, porque enquanto você libera essa palavra para ele nessa noite, cadeias estão sendo quebradas. Fala para ele em nome de Jesus, vai. Cadeias estão sendo quebradas, medos estão sendo Deus está mudando histórias, Deus está abrindo possibilidades nessa vida. Para continuar, já, segunda parte. Não temas. Jesus diz: crê somente. A primeira coisa que você precisa lembrar, não precisa projetar isso não, mas quando no versículo 23, Jairo, ele se apresenta diante de Jesus. Preste atenção. Quando ele se apresenta lá, ele diz o seguinte: ele diz: Senhor, se
Se o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela vai ser curada. O que é que Jairo está querendo dizer ali? Em outras palavras, é como se ele quisesse ditar a forma e metodologia que Deus iria curar, que Jesus iria curar a filha dele. Mas não é a questão da soberba. É porque a visão de Jairo só permitia compreender, o seu intelecto só conseguia compreender que existia aquela forma de curar. Era a forma mais usual que tinha na época, imposição de mãos. Até hoje é muito poderoso isso. Mas quando Jesus, isso é forte, quando Jesus, ele permite que a filha de Jairo morresse para depois ela ressuscitar, é como se Jesus dissesse o seguinte: ó, você está acostumado com um modelo, uma forma de milagre. Eu estou agora, Jairo, esticando a sua fé. Antes você trabalhava muito na questão do ainda dá tempo, mas aonde eu quero te levar, Jairo, agora é para um lugar, mesmo que pareça tarde, Jesus ainda vai fazer um milagre. Segura para você dar o maior glória a Deus que você já trouxe nessa noite para dar agora. Jesus disse: crê somente. Se a gente for no grego, no original, pode pesquisar. No grego, no original, isso aqui não foi na inteligência artificial não. É Google, agora as pessoas sabem. Não é IA isso aqui não. Viu, doutor Nix? Aqui não é IA não. Se você for pesquisar no grego, você vai ver que o original é isso mesmo, é crer somente. Porque se Jesus tivesse dito a Jairo: Jairo, somente crê, ele está dizendo: Jairo, acredite, somente creia. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: Jairo, crê somente. Qual é a diferença, Yuri? Jesus está dizendo: Jairo, independente se ninguém acreditar, creia você sozinho. Oh, glória a Deus. Eu só vi algumas pessoas entenderem. Meu Deus do céu, a igreja começou a entender, pastor Liel, o que Jesus estava dizendo. Prepara o ministério. O que Jesus está dizendo que é: independente, Jairo, se não acreditarem em você, acredite você sozinho. Independente se o seu pai não acreditar, acredite sozinho. Independente se a sua mãe não acreditar, acredite só. Eu estou liberando essa palavra para você que está aqui nessa noite. Independente que o seu marido não acreditar, acredite você sozinho. Independente, se a minha mulher não acreditar, acredite você sozinho. E se o meu amigo, se o meu sócio, se o meu patrão não acreditar, acredite você sozinho. Dizer que preciso e me derramar, dizer que sou grato e me derramar, dizer que és formoso. Que maravilha te adorar, Jesus. Fecho agora. De repente você entrou nessa casa e o seu coração está aflito, porque as tribulações da vida muitas vezes nublaram a sua forma de conseguir enxergar Deus. É muito fácil enxergar Deus quando tudo vai bem, irmão. É a coisa mais fácil do mundo você dar glória a Deus quando a conta está recheada, quando não tem boleto para pagar, quando o marido é uma bênção, quando o esposo também é uma bênção, quando na igreja está todo mundo feliz, não tem uma guerra, não tem... É muito fácil dessa maneira, mas difícil é você se relacionar com o caráter de Deus. Mas você aprendeu nessa noite que para chegar no destino final onde Deus te projetou, precisa se relacionar com quem Ele é. Você entrou aqui nessa noite, ouviu essa palavra fez guarida no seu coração, e de repente você ainda não professa fé. Você de repente está afastado por alguma coisa, nublou algum trauma, algum evento ruim que aconteceu, e você criou uma experiência ruim disso. Mas nessa noite a palavra de Deus entrou no seu coração. Eu quero saber aonde é que está você
que decide nessa noite entregar a sua vida para Jesus, decide nessa noite não mais viver sobre as circunstâncias, sobre o olhar. Você que nessa noite diz: Senhor, eu quero viver mais próximo de Ti. Aonde você estiver, faça um aceno com a sua mão direita. Aonde você estiver, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, nós vamos orar por sua vida agora. Tem algum corajoso? Alguma corajosa que essa palavra entrou no coração e hoje é a noite de você assumir um compromisso com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, ou aceitar Ele como único e suficiente Salvador? Aonde você estiver, faça um aceno com a sua mão direita e nós vamos orar por você agora. Você está aqui nesse lugar? Você está aqui nesse lugar? Se não está aqui nesse lugar, você que recebeu essa palavra, você que vai viver esse tempo diferente com Deus, você que não mais vai fugir do processo que Deus trouxe para você, você que vai viver um tempo poderoso em Deus em direção ao seu propósito. Eu quero te convidar a dar uma salva de palmas para Jesus. Misture